de 8 décadas, a marca Círculo é sinônimo de saúde e hoje é uma das mais completas estruturas de saúde do Rio Grande do Sul. O Círculo Saúde conta com uma equipe de profissionais altamente especializados que, com práticas modernas e humanizadas, cuidam dos clientes com carinho e competência. Além de um hospital próprio com acreditação nível máximo, referência no estado, laboratórios de alta tecnologia, ampla carteira de médicos, clínicas e hospitais credenciados e exclusivos centros de especialidades médicas, o Círculo mantém bases de atendimento em várias cidades. Para a tranquilidade e segurança dos clientes, os planos de saúde do Círculo também garantem médico 24 horas e atendimento nacional. Afinal, saúde é a nossa razão de ser. E inovação e vanguarda são predicados indispensáveis para estarmos a cada dia mais próximos de você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade de conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade.
Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa ou campo, com Marcopolo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Parceria. União de pessoas para alcançar um objetivo comum. Que outra palavra descreveria melhor o enlace de nossa história com Caxias do Sul? Uma história que entrelaça origens,
culturas, ideais e o sonho de fazer daqui um lugar melhor para se viver. Sonho que foi semente e que encontra solo fértil em quem acredita que é possível fazer acontecer. Celebrando os 120 anos de sua história, a Sicredi Pioneira tem orgulho de dizer que acredita em Caxias do Sul, porque Caxias do Sul também acredita na Sicredi Pioneira. E essa parceria que valoriza as tradições e comemora conquistas, discute novos rumos e fomenta o amanhã, se solidifica nos frutos que colhemos juntos. Porque juntos construímos comunidades melhores. Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, pessoas em movimento. BRDE é crédito. E crédito é o que se conquista ao apoiar sonhos, realizar projetos e garantir mais renda e emprego. Porque crédito não tem a ver com o valor dos números, mas com os valores que cada empreendedor carrega dentro de si. BRDE é inovação. Inovação que impulsiona novos negócios, que faz o crescimento acontecer de forma sustentável, transformando tecnologias em soluções para um futuro melhor. BRDE é desenvolvimento. Desenvolvimento que gera oportunidades e muda histórias. Desenvolvimento de cooperativas, produtores rurais, municípios e empresas de todos os portes e segmentos da região sul. BRDE 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais
eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto, pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Bom dia. Bom dia, por gentileza, ocupem seus lugares. Bom dia, pessoal que está ao fundo, por gentileza, vamos nos acomodar. Então, sejam todos bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. O tema da edição de hoje é Reputação em Gestão de Riscos, um caminho de profissionalização. Uma saudação especial à nossa palestrante, a sócia da Critério Resultado em Opinião Pública e a jornalista Soraya. Antes, vamos aos nossos patrocinadores e apoiadores da RA. Senhoras e senhores, mais um minuto, então, por gentileza da atenção de todos, para ouvirmos, então, a saudação do nosso presidente Celestino. Cumprimento a nossa palestrante, a empresária e jornalista Soraya Hanna. Muito obrigado, Soraya, por ter escolhido estar na SIC Caxias nesse final de manhã de hoje. Bem-vinda. Nosso presidente da Câmara, vereador Zé D'Ambrós, representando a nossa Prefeitura de Caxias, o presidente da Festa da Uva S.A., Idair Mosquen, nosso ex-governador, Germano Rigoto, bem-vindo a esta casa, à sua cidade. Nosso reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos Bulhões, bem-vindo à Serra. Nosso reitor, Gelson Reck, que está a caminho, está em deslocamento. Também aproveito para saudar os nossos prefeitos aqui da região, Fabiano Feltrin de Farroupilha, bem-vindo. César Ulhan, cadê o César? Bem-vindo aí à nossa casa. A imprensa, senhoras e senhores, hoje teremos mais uma palestra
de suma importância aqui na nossa SIC de Caxias. Teremos logo mais a oportunidade de ouvir uma autoridade no assunto de gerenciamento de crises. Estamos cientes de que vivemos em um mundo cada vez mais complexo e mais incerto, onde empresas de todos os tamanhos e setores enfrentam desafios imprevisíveis e crises inesperadas. É por isso que acreditamos que é fundamental estar preparados para lidar com qualquer eventualidade que possa surgir. Para isso, nada melhor do que ouvir a opinião e os conselhos de alguém que é reconhecida como uma das maiores autoridades do Estado em reputação e gestão de crises. Tenho certeza de que todos nós sairemos daqui hoje com conhecimentos valiosos sobre como resguardar o valor da marca das nossas empresas. Mais uma vez, Soraya, bem-vinda e obrigado por escolher a SIC para estar juntamente com toda a sua equipe no dia de hoje. Senhoras e senhores, eu gostaria de aproveitar esse momento e esse tema, gestão de crises de imagem, para falar sobre a crise de confiança que estamos enfrentando em relação à política econômica do governo federal e também a falta de ação do nosso Congresso Nacional em fazer avançar pautas importantes e fundamentais para a economia do nosso país. A confiança é um dos pilares da economia. E a confiança, meus amigos, é a irmã gêmea da previsibilidade. Sem confiança, os investimentos são postergados, o consumo é reprimido, o crescimento econômico é afetado. Infelizmente, estamos vivendo um momento em que a confiança dos investidores e da população em geral na política econômica brasileira está abalada. Os recentes episódios, como a declaração sobre a guerra da Ucrânia, a isenção ou não nas taxas sobre produtos importados, a falta de um projeto claro para o país está minando a confiança dos setores produtivos, prejudicando sobremaneira o desenvolvimento econômico. É cada vez mais urgente um sistema de regras fiscais sólido e seguro, que nos dê confiança para investir e expandir os nossos negócios. Precisamos saber, afinal, qual é a regra do jogo. Com um sistema fiscal claro, justo, podemos atrair mais investimentos e gerar o maior programa social que qualquer governo deveria desejar: empregos e oportunidades. Além disso, a falta de ação do Congresso Nacional em aprovar reformas importantes, como tributária, administrativa, arcabouço fiscal, condições básicas para que possamos baixar a taxa de juros, também impactam negativamente a nossa economia. Como líderes empresariais e cidadãos responsáveis, é nosso dever cobrar dos nossos representantes uma postura mais ativa e comprometida com a retomada do crescimento. Precisamos, sobretudo, de reformas que melhorem o ambiente de negócios e atraiam novos investimentos ao país. Sabemos o quão importante é um ambiente econômico estável, previsível para o sucesso das nossas empresas. Não podemos permitir que a falta de ação e a inércia política continuem prejudicando a economia e o desenvolvimento do nosso Brasil. Além disso, a aprovação das reformas é essencial para garantir que as contas públicas estejam em ordem, evitando crises fiscais que prejudiquem toda a nossa economia. Senhoras e senhores, os reflexos da falta de um plano de ação para fazer girar a economia brasileira já são reais e sentidos por muitos. Como todos sabem, a indústria automotiva, um dos setores mais importantes da nossa economia, sendo responsável por milhares e milhares de empregos,
e que geram um movimento extraordinário em toda a cadeia produtiva. No entanto, temos observado uma queda significativa na venda de veículos leves e pesados, o que afetou diretamente a produção e gerou paralisação em diversas fábricas. Essa situação é por demais preocupante, pois afeta não apenas a indústria, mas setores como o comércio e os serviços. Em resumo, é hora de acionarmos o botão de alerta, pedir por alternativas que nos permitam retomar o caminho do crescimento. Precisamos garantir um futuro mais próspero e estável para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Muito obrigado e uma ótima RA a todos. E na nossa vitrine RA de hoje, então, contamos com a participação de 2 empresas associadas. A primeira é a Metamorfose Filmes. A Metamorfose Filmes soluções completas em produção de vídeos institucionais, vídeos que apresentam empresas e suas soluções, vídeos técnicos, VTs publicitários e projetos de geração de conteúdo, através de metodologia própria. Metamorfose. Há 15 anos, facilitamos a comunicação de empresas através do vídeo, do roteiro, a finalização. Mais informações, então, consulte o site da empresa metamorfosefilmes.com.br. E tem sorteio de um vídeo de geração de conteúdo. Quem participou, boa sorte. Vamos lá conhecer o sortudo ou sortuda. E quem vai retirar, então, um brinde no espaço da nossa associada é o André Zucco. Parabéns, André. Pode retirar seu brinde depois. A nossa próxima vitrine é com Olá, Doutor. O Olá, Doutor é um aplicativo de consultas médicas completas via chat. Prescrições de medicamentos, exames, atestados, laudos e encaminhamentos diretos do app. O Olá, Doutor democratiza o acesso à saúde com consultas médicas a partir de R$ 69. Acreditamos que o atendimento médico deve ser tão simples quanto falar com um amigo. O Olá atende o consumidor final e empresas que buscam melhorar indicadores de absenteísmo, entregar uma experiência inovadora aos colaboradores. Bianca, vamos lá, tem mais um sorteio especial e é uma linda cesta que a gente pode verificar ela ali no fundo do restaurante. Nosso ganhador ou ganhadora é... Quem ganhou foi a Silvana Dalegrave. Parabéns, tu pode retirar teu brinde depois no espaço deles. No final, Silvana. Isso aí, obrigada. Lembrando do nosso Slido para as perguntas no final da RA. Só acessar o teu QR ou aproximar a câmera. No final, então, a gente faz as perguntas à nossa palestrante, a quem eu já convido ao palco, Soraya. Bem-vinda. Bem-vinda, então. Boa apresentação. Palco todo seu. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui em Caxias do Sul, uma cidade tão importante para o Rio Grande do Sul e para o país. E ainda mais numa entidade que tem mais de 100 anos de atuação
E sobre esse tema que eu vou falar aqui de uma forma mais técnica e com algumas inovações, eu tenho certeza que a SIC já enfrentou ao longo dessa caminhada muitas crises. E se ela está forte aqui, temos uma região que é um fenômeno de produtividade, de atuação, de exemplo, é porque teve a mão e os conselhos da SIC em cada momento. Mas eu queria aqui fazer um agradecimento muito especial ao convite, em nome do presidente da SIC, Celestino Louro, cumprimento toda a diretoria, o meu querido sempre governador Germano Rigoto, qual eu tive a honra de trabalhar e aprender muito com ele, uma pessoa de muita luz, de muita humanidade, de retidão, que quem acompanha ele pega um pouco também desses adjetivos, que não são só adjetivos, mas são vividos. Muito obrigado, governador, mais uma vez eu lhe agradeço pelo prestígio da sua presença e por tantos ensinamentos ao longo da minha vida e da minha trajetória profissional. Quero também fazer uma referência aqui a um grande amigo que veio de Porto Alegre para nos prestigiar, nosso querido reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos André Bulhões, que tem feito um trabalho de gestão que vai ficar um legado na URGS, realmente, de aprimoramento, de visão, e que é importante esses ciclos novos, não só para o refresh nas universidades, mas para colocar as universidades mais próximas da sociedade. Eu acho que esse é um grande papel das universidades. Não podemos viver em bolhas acadêmicas, temos que ter essa interação. E o reitor Carlos André Bulhões tem feito um trabalho muito importante junto à URGS. Também gostaria de cumprimentar um grande amigo, prefeito Feltrin, prefeito de Farroupilha, que a gente trabalha junto, e uma alegria, um aprendizado constante, né? Grande abraço, prefeito. Seu nome cumprimenta as outras autoridades também, o prefeito de Flores da Cunha, César Ulian, o presidente da Festa da Uva, Idair Mochen, representando a Prefeitura de Caxias do Sul, e o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Caxias, vereador, presidente José D'Ambrosio. Em nome de todas as lideranças femininas presentes, eu quero deixar um abraço para minha amiga, na pessoa da Fúvia Estédio de Gazola. Grande abraço, Fúvia. Então, começando aqui a nossa conversa, eu quero falar um pouquinho, né, da minha trajetória para entender da onde que eu tenho essa autoridade toda. Agradeço muito as palavras do presidente, mas a história de tanto tempo trabalhando com crise, né, vem realmente de um trabalho de bastante tempo aí. Eu comecei a minha trajetória ainda no governo Antônio Brito. Lá trabalhei com o saudoso secretário Nelson Proença, teve um papel muito atuante na área de desenvolvimento. E trabalhei na Secretaria-Geral de Governo, Casa Civil, Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais. De lá, nós trabalhamos a questão da GM, questão da Ford. Então, toda essa área de desenvolvimento e economia, a gente teve uma grande atuação. Depois disso, a Assembleia Legislativa. Depois da Assembleia Legislativa, a honra de estar ao lado de Germano Rigoto, onde trabalhei também na Casa Civil, Editoria do Interior, onde caminhamos esse Rio Grande todo, entendendo os problemas, e a gente sempre acha assim, né, que, independente dos governos, das bandeiras políticas, né, quem está dentro de um governo quer fazer o melhor, de um jeito ou outro, né, naquela caminhada, naquela conversa em cada município, entendendo os seus problemas. E eu vi, ao lado do governador Rigoto, uma história de um Rio Grande diverso, de um Rio Grande com um potencial maravilhoso, mas que precisa cada vez mais de líderes, lideranças dos seus municípios, lideranças empresariais. A liderança faz todo sentido. E a liderança é a liderança não só que manda,
mas que sabe articular com as forças vivas. A liderança que conversa com o empresariado que conversa com o setor. Acho que a gente vive uma carência no Brasil, uma grande carência de líderes, seja na política, seja em todos os momentos. A gente vive um momento em que tudo é lacração, né? Tem que ficar bonito na foto do Instagram, do Facebook. E eu vou conversar ao longo dessa palestra para dizer para vocês que, mais do que nunca, a gente precisa fazer a história para depois contar a história. E para fazer história, a gente precisa de atitude, de seriedade, de respeito e de empatia, não só como uma palavra bonita, mas se colocar no lugar do outro, entender, articular e construir. Depois eu comentei que eu estive no governo Rigoto, depois eu coordenei o Banrisul, a comunicação de todo o Banrisul ao longo dos 4 anos. Vocês devem lembrar que crises foram poucas, né, no governo Ieda, e nós tínhamos uma questão peculiar lá no Banrisul, que o Banrisul virou alvo, né? Então, a gente trabalhou muito naquelas gestões de crise e nessa construção da reputação que tem hoje. E depois do Banrisul também trabalhei no governo com Mauro Kniznik, Secretaria de Desenvolvimento, e hoje sou sócia diretora da Critério, ao lado dos meus sócios, Kleber Benvenu, Tomás Adam, Rafael Codonho, e uma equipe de 35 pessoas, e que eu tenho a alegria imensa de ter uma caxiense de coração, dentre elas, que é a nossa querida Gabriela Alcântara Braz, foi assessora também aqui do prefeito Sartori, governador Sartori. Eu deixo um abraço também. E está aqui hoje comigo, no meu braço direito lá em Porto Alegre, e que conhece muito aqui a região e que, junto, né, com os amigos aqui da SIC, conversaram. A Fúvia também, que participou dessa construção, meu muito obrigado de estar aqui com vocês hoje. Agradecimento especial também ao César Freitas, nosso diretor corporativo, consultor associado, que está com a gente, uma pessoa com uma experiência de mais de 30 anos em um grande veículo do Estado. Então, é muito importante a gente ter time, gente boa. E é sobre gente, né? A gente sempre fala que a empresa, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, antes de mais nada, antes de instituições, elas são feitas de pessoas. E essas pessoas é que dão o ritmo de como é que tem que ser as coisas. Então, vamos conversar aqui. Por que reputação importa? Muita gente diz assim, reputação vale mais que dinheiro. Eu acredito que sim, ela vale mais do que dinheiro. 76% dos executivos brasileiros atribuem o valor de suas empresas à reputação. 1/3 da avaliação financeira das empresas nas 15 maiores bolsas de valores do mundo vem da reputação corporativa. Eu costumo dizer lá na Critério, a gente tem um trabalho como é que a gente calcula, como é que é o equilíbrio dessa reputação. E a gente costuma dizer o seguinte, que essa reputação ela é construída neste equilíbrio de quem você realmente é, quem você diz que é e quem as pessoas acham que você é. Essa resposta nem sempre é igual, apesar da gente querer que ela seja. Então, a gente tem que trabalhar para que esse equilíbrio, que essas respostas sejam pelo menos próximas. Para aí a gente ter um trabalho mais eficaz, eficiente, de manutenção, de fortalecimento da reputação. Só que tudo isso, a gente não vive numa bolha fechadinho, fazendo as coisas certas e não tem as questões que interferem nessa reputação. E a política. O que a política tem a ver com isso? A conjuntura política, o cenário de instabilidade,
a polarização constante, são gatilhos que tornam o debate cada vez mais próximo das empresas, das instituições. Não tem como fugir. Não adianta fazer nojinho, não gosto de política, ela está junto com a gente. Ela caminha com a gente. E mesmo quando parece que não tem nada a ver num episódio que aconteceu aí trabalhista, de uma questão de uma empresa, quando a política interfere de alguma forma, também tem um outro olhar. E nós vivemos isso aqui há pouco tempo. E a gente vai viver cada vez mais. Porque, inclusive, nas questões que são de outra ordem, a conjuntura política, as bandeiras que estão no poder hoje, interferem. E tudo isso a gente tem que buscar o tão obstinado equilíbrio. Né? Equilíbrio, como a gente equilibra? Como é que tem esse respeito por fazer o que é certo, fazer o que a gente tem que fazer com equilíbrio, com serenidade? A economia. Estava conversando com o presidente aqui, e é óbvio que os reflexos já acontecem, né? A preocupação com esse juro alto, a interferência, a questão, eu estava conversando com o pessoal do Cine de Lojas também, a questão dos produtos da China, né? Como é que vai ficar toda essa resolução? É muita conversa e uma instabilidade. Tudo que a gente não precisa é dessa vulnerabilidade. Como a gente trabalha essa vulnerabilidade? Como é que a gente consegue ter previsibilidade, né? Para avançar, para ter segurança nas nossas atitudes. Reputação tem a ver, sim, com credibilidade, com confiança, com segurança na tomada de decisão. E como é que eu tomo essa decisão diante de um cenário mais adverso ou vulnerável? A questão dos temas do momento, né? Todo mundo só fala assim, ESG, diversidade, PETs, agendas globais. Não tem como fugir disso. A gente não está numa bolha. A sociedade, ela pede por marcas com posicionamento e ação. Mas, gente, para além de modinha, para além de tendências, a gente tem que buscar verdade, essência. E muito antes de falar em ESG, eu tenho certeza, conheço a Serra Gaúcha, vocês têm ESG na veia, porque conhecem a comunidade, porque respeitam o entorno, porque respeitam o produtor, porque respeitam o empresário, porque fazem a coisa certa, porque se não fizesse a coisa certa, os seus negócios não prosperariam. Então, isso é verdade, isso é essência. E por mais que venha uma ventania, um tempo ruim, o barco, quando bem conduzido, quando fazendo a coisa certa, ele vai entrar nos seus eixos. Então, não desanimem, meus queridos. Não desanimem com as tempestades. Elas vieram e virão outras. Mas a gente tem que ter retidão, tem que fazer o certo, tem que trabalhar com o que a gente tem de melhor. Melhorar a equipe, profissionalizar, entender que comunicação não é só quando bate a água. A gente tem que entender que comunicação tem que ter uma cultura de comunicação para que a gente esteja mais pronto diante das dificuldades. Caxias do Sul, 2,7 bilhões de PIB, sendo a segunda maior economia do Rio Grande do Sul. 10,7 mil indústrias de transformação. Eu costumo dizer que Caxias está muito mais ligado com o que acontece com a economia do país do que com a economia do Rio Grande do Sul. Porque a sua indústria de transformação, ela é muito relacionada com o que está no país, com a macroeconomia. Maior valor adicionado bruto da indústria do Rio Grande do Sul, 800 milhões de dólares de exportações anuais, segundo polo metal mecânico do Brasil. Eu sei que vocês estão almoçando, mas isso é de bater palma. É muito orgulho, é muita alegria ter uma cidade que enfrentou todas as dificuldades.
Eu não sou só uma otimista, eu sou uma realista. E Caxias tem tudo para vencer momentos de dificuldade, momentos de marca, de imagem, que tem uma caminhada. Porque eu sempre digo que é um mantra para mim. Reputação é acúmulo. E a gente tem que acumular o nosso estoque de boa vontade. E a gente acumula o estoque de boa vontade trabalhando, fazendo o que é certo, unindo, articulando, inovando. Aqui o reitor da URGS tem uma aliança de inovação aqui com a UX, Universidade de Caxias, porque procurando as empresas para inovar, não adianta a gente ficar só no nosso círculo, nossas bolhas, a gente tem que ir para fora, tem que tomar atitude, tem que construir. E eu acho que é isso que a gente está conversando aqui, é sobre isso. A SIC, uma entidade centenária, estava falando com o presidente, quantas crises vocês já atravessaram, né? Quantos momentos difíceis. E pensa que não é uma questão de uma empresa, mas é entender o ecossistema todo, como ele prospera, como ele se viabiliza, né? E saber que Caxias também sempre teve, não só como governador, mas o governador Rigoto foi um deputado federal atuante, né? É importante a gente cuidar dessa representação. A representação no Congresso, ela é muito importante para os destinos não só da política, da economia, da vida de Caxias. Então, política, ela está junto com a economia está junto com a política, o social está tudo junto. E a gente tem que equilibrar tudo isso. Eu sempre digo o seguinte, a diferença entre fazer história e contar a história. Verdade e essência. Reputação é acúmulo. Não adianta a gente apenas criar grandes narrativas e aquilo não ter entrega. A gente precisa mostrar trabalho, mostrar organização e colocar o seguinte, como reputação é acúmulo também de atitude. Dentro de uma pesquisa do US Center for Risk Communication, a gente diz que nesses elementos de confiança das pessoas, 50% está na empatia e na atenção. Então, muitas vezes, se quer gerir uma crise com uma nota que escreve todas as questões racionais, mas as pessoas estão esperando mais do que isso. As pessoas querem a atenção, porque elas estão com medo daquilo. E, às vezes, quando você está com medo, está numa situação aflita, a linguagem é até menos verbal. Ela precisa de uma linguagem que emocione, que cative, que conquiste. E essa é uma questão importante. Não é só criar uma reunião com a imprensa, fazer uma coletiva. Nem sempre esse é o caminho. Nem sempre tem que se posicionar como se posicionar. Mas tem que entender esses elementos e se colocar no lugar do outro. 25% dedicação e comprometimento. Como é que eu me dedico por aquilo? Como eu mostro responsabilidade sobre aquilo? Honestidade, 25%, honestidade e franqueza. Não basta fazer uma nota ou querer agradar sem conversar com a realidade. As pessoas querem ações concretas. O que desse episódio eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou melhorar na minha comunicação, na minha atitude. Atitude gera confiança, que é fundamental para o jogo de reputação. Aqui uma questão bem importante, que nessa construção que reputação é acúmulo, que história que eu vou contar sobre isso, sobre esse problema? Primeiro, vamos dissecar a verdade, sem medo. Olha dentro, olha todos os problemas, entende toda a situação e aliar-se a quem tem essa credibilidade. Você tem gente do seu lado que demonstra essa credibilidade,
alie-se a elas, junte-se a elas, busque, mostre, estamos juntos construindo isso. No momento de vulnerabilidade, a pior coisa que pode acontecer é a gente se aliar a quem não tem uma grande reputação ou credibilidade. Isso é muito importante. Confiança é uma soma de atitudes, soma de ações e com quem eu caminho. E durante uma crise, eu tinha um chefe, né, muito amigo também do Rigoto, que era o Nelson Proença, que ele dizia o seguinte: quem mora ao lado do cemitério pensa que toda a cidade está morrendo, porque cada hora chega um corpo. É mais um corpo, a cidade está morrendo. E a gente sabe que não é isso. É só porque o cara está do lado do cemitério. Então, às vezes, eu costumo dizer isso, porque em alguns sistemas que a gente está, tudo é uma urgência, tudo é uma emergência, tudo é uma grande crise. Quando, na verdade, aquilo não é uma crise. É uma emergência que pode ser controlada. E geralmente a pessoa chega assim, né? Todo mundo está falando. Está todo mundo dizendo. Quem é todo mundo? Quem é todo mundo? A pergunta que não quer falar. Fatos. No ambiente político que eu vivi muito, então é uma coisa impressionante. Chega assim, não, pessoal lá, cheguei lá na comunidade, é só o que se fala. E o problema é restrito naquela situação ou naquela área da empresa. Vamos controlar lá, vamos chamar quem é que precisa ser ouvido, vamos conversar, vamos ver se realmente todo mundo está morrendo mesmo ou tu está morando lá do cemitério. Então, gente, isso é importante. Cuidado com as versões dos fatos. Isso serve tanto para não supervalorizar, tampouco subestimar. É uma faísca. Não coloca para baixo do tapete. Avalia, cuida, controla. Eu acho que quase todas as crises, claro que tem algumas que acontecem que você não tem como controlar, mas quase todas a gente tem sinais, né? E se não tem sinais, nós deveríamos estar realmente comprometidos com os nossos planos de blindagens, com as nossas conversas diárias, com a nossa organização da empresa, para pelo menos trabalhar melhor quando ela chegar. Crise é uma ruptura com a normalidade. Ela sempre implica numa ameaça. E torna uma bola de neve quando esses acontecimentos negativos são mal administrados. E isso a gente vê sempre, sempre e sempre. Uma crise bem administrada sequer às vezes passa por crise, né? A gente trabalha com muitas empresas. Hoje, na nossa empresa, a gente atende cerca de 70 projetos aqui no Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul. E o que a gente vê muito é essa questão de como administrar tudo isso, né? E, às vezes, as pessoas colocam assim, "Poxa, mas teve uma crise", nem teve a crise porque a gente abrandou antes. E tudo que a empresa sempre pede, né? Eu quero ver os KPIs, né? Como é que está o rendimento da tua empresa. E para nós, na área de comunicação, sempre é complicado, às vezes, colocar, olha, saiu em tal lugar, saiu a matéria em tal lugar, saiu no Jornal Nacional, olha só que audiência. Mas para nós, quando trabalhamos com crise, o melhor presente, né, César, é quando a gente abranda e consegue convencer o produtor, o repórter, o pauteiro do Jornal Nacional que aquilo não é uma notícia para o Jornal Nacional. E a gente conseguiu, né, César? Algumas vezes. Então, isso é gestão de crise, entendeu? É o argumento, mas com verdade, respeitando o outro. E outra coisa, né, gente? Vamos falar real. Não é porque eu sou jornalista que me sinto, até vou fazer um parênteses aqui, me sinto tão bem aqui entre vocês, porque eu costumo dizer que eu cresci com a barriguinha no balcão, porque eu sou filha de lojista, né? Sei o que é todo dia trabalhar na loja,
a gente trabalhava época de Natal até 11 horas da noite, comemorava o Natal no dia 25 porque tinha que trabalhar. E eu me sinto muito em casa nesse ambiente porque eu sei o valor do trabalho de vocês, das indústrias, do comércio, do que representa isso e da fé que tem que ter para levantar todo dia, apesar de todas as instabilidades políticas, econômicas que se vivem. Mas, como eu estava dizendo, isso tudo é uma situação assim que a gente tem que entender a importância da gente fazer sempre esse alinhamento, né? Esse alinhamento de pensamento, integrar o que a gente fala com as pessoas. Jamais, gente, jamais deixar para contar para a equipe alguma coisa e sair pela imprensa, né? Conversem antes, integrem. Não tem como participar de alguma coisa sabendo depois. As pessoas se sentem traídas. E a gente está falando de confiança. Confiança gera confiança. A gente tem que integrar esse discurso, integrar essa narrativa para enfrentar o problema juntos. O trabalho, outra questão que é bem importante, o trabalho não pode parar. Não dá para ficar em cima da crise e não olhar para o resto, para o trabalho que tem que ser entregue, para as entregas que têm que ser feitas, né? É um problema naquele setor, vamos resolver naquele setor. É um problema forte de imagem, a gente vai ter o nosso comitê de crise trabalhando para isso, mas o trabalho não pode parar. O problema, a gente não pode se afundar no problema. E, para isso, a gente tem que ter disciplina, organização e profissionalização. Aqui eu quero contar um case que eu acho muito interessante, que nós trabalhamos, que é com o estaleiro de Rio Grande. Vocês todos devem lembrar do grande polo naval que teve em Rio Grande, né, naquele período que se faziam os estaleiros lá. E nós fomos chamados, ainda em 2018, para atuar como uma empresa local para trabalhar uma questão de posicionamento e de como a gente poderia trabalhar a opinião pública, envolver a opinião pública para um problema que o estaleiro Rio Grande estava vivendo lá, que era o seguinte: uma associação da Caixa Econômica Federal entrou com uma liminar e a empresa não podia fazer a sua Assembleia Geral de Credores. E o nosso trabalho era, em 3 semanas, fazer uma grande mobilização da opinião pública para que a Assembleia Geral de Credores pudesse ser aprovada, né, pelos desembargadores para ter a recuperação judicial. E fomos lá, vamos à luta. Conversando com os executivos, dissemos para eles: olha, não existe uma narrativa concreta aqui para eu defender a sua empresa. O seu executivo aqui, presidente do conselho, CEO, foi preso na Lava Jato. Agora está solto, mas fica aquela mácula. Como é que eu vou trabalhar essa questão para salvar a empresa? Mas eu tenho um caminho, aí a gente disse para eles. O caminho é o seguinte: a narrativa mais concreta é trabalhar o desenvolvimento da região. A Ecovix não representava naquele momento apenas uma empresa e os seus 4, 5 mil funcionários que já tinham sido demitidos e toda aquela força de trabalho que teve no polo naval, mas a possibilidade daquela região esquecida retomar alguma atividade naval. Não mais com seus 5 mil, 4 mil empregos, mas, quiçá, com 500 empregos, né, paulatinamente, e trazendo uma novidade e um alívio e uma possibilidade de desenvolvimento econômico para a região. E essa foi a narrativa escolhida. E nós fomos batendo de veículo em veículo, levando os repórteres até o estaleiro em Rio Grande, mostrando que tudo aquilo viraria uma sucata, né, e que nós precisávamos ter a possibilidade da recuperação judicial para que a cidade não fosse verdadeiramente esquecida.
Nós fizemos esse trabalho, foi um trabalho muito forte, um trabalho também de PR, de comunicação e de grande mobilização da opinião pública. E, para nossa felicidade, os desembargadores foram unânimes em votar 3-0, retomaram, fizeram a Assembleia Geral, fizeram a recuperação judicial. E hoje eu tenho alegria, né, porque acho que o trabalho da gente tem que ter relevância. Eu costumo dizer que ninguém de nós aqui veio a passeio. A gente tem que entender o caminho da gente. E não vindo a passeio, a gente tem que fazer a nossa parte. Aqui em 2016, vocês vão ver pelas manchetes, novas demissões em estaleiro de Rio Grande devem afetar a economia local. Mais de 3.200 foram demitidos na segunda-feira do estaleiro Rio Grande. Cidade que chegou a ter 24 mil trabalhadores no setor, hoje tem 2 mil. Endividada, enfim, isso aqui 2016. 2018, com a nossa ação, Rio Grande tenta evitar que dinheiro público vire sucata. Ecovics quer retomar o estaleiro Rio Grande. E, para nossa alegria, 2023, sinais de retomada. Empresa recupera as atividades e abre vagas. Otimismo na recuperação. Estaleiro consolida a recuperação e recebe 3 navios para reparos. Vocês não imaginam a minha alegria, a minha satisfação de ter participado disso. É uma vida, é uma família, é alguém que tem emprego, é alguém que tem dignidade. Isso não tem preço. Quando a gente trabalha com comunicação social, quando a gente trabalha com reputação, com crise, a gente quer ver dar certo. Quer ver dar certo, de verdade. Quer transformar, quer mexer, quer modernizar, quer estar junto da empresa, junto da prefeitura, junto com o vereador, junto com o político, junto com quem quiser fazer a diferença para melhorar a vida das pessoas. É sobre pessoas que a gente está falando, é sobre gente que a gente está falando. Então, se a gente consegue fazer isso, numa situação crítica, como foi feito em Rio Grande, vocês imaginam numa terra de prosperidade como é Caxias, que apesar de todas as dificuldades, jamais parou. Então, eu falo um pouco disso, porque eu sei que muitos de vocês estão doídos com as coisas que aconteceram há pouco tempo. Mas eu quero dizer para vocês que a gente já viu crises piores e a gente pôde levantar a cabeça e seguir andando com força, com personalidade, com respeito, mas com vontade de fazer a diferença e fazer esse desenvolvimento jamais parar. Acho que eu passei errado aqui só um pouquinho. Aqui. Aqui eu acho que eu passei sem querer o slide, eu vou voltar aqui um pouquinho, que é sobre... Opa, me perdi aqui. Aqui, agora está certo. Acho que estou fazendo errado. Aqui, né? Aqui. Acho que aqui eu não tinha colocado aqui. O homem que volta ao mesmo rio, nem o rio é o mesmo rio, nem o homem é o mesmo homem. Heráclito. Eu acho muito importante dizer essa frase para dizer que cada um de vocês, cada experiência que cada um de nós passou ao longo da vida, nos transformou diante dessas questões. E cada crise que vem, a gente é um pouco melhor, porque a gente vivenciou isso. Aqui. Queria falar para vocês que a gente tem um cliente também, que é o Hospital Moinhos de Vento, que a gente tem muita alegria de trabalhar com um hospital, um dos maiores hospitais do Brasil, hospital de excelência, né, conforme o Ministério da Saúde, pela Newsweek, entre sempre segundo, terceiro melhor do Brasil, sempre na disputa ali com o Einstein, o Sírio e o Moinhos. E a gente teve, né, como todo mundo sabe, a questão da pandemia. A notícia da pandemia, quando chegou ali por fevereiro, começavam as primeiras notícias, nós nos reunimos no hospital dizendo a gente precisa
ter o nosso plano de blindagem. Nós nem sabíamos o que ia acontecer, mas algo complicado estava por vir. Esse era um sentimento, um feeling e também baseado em informações. O Moinhos é afiliado da Johns Hopkins, então tínhamos muitas informações que estavam circulando que a coisa não era fácil. E quando veio, o que a gente fez antes de chegar? Vamos fazer o nosso plano de blindagem. Qual é o princípio que a gente vai ter que convencer quando tudo isso chegar? Transparência, informação de qualidade, respeito. As pessoas às vezes acham assim, chegou uma pessoa famosa lá no hospital, diz o nome. Não, chegou no hospital, é um paciente. E como paciente, ele merece respeito e qualquer informação que sair, só a família vai dizer se pode ou se não pode. Entendeu? É um pouco isso. E nesse momento de Covid, tudo vira, né? Houve toda uma questão que a gente sabe das dificuldades que se viveu. A gente tinha muitas notas de esclarecimento. E era muito interessante, né? Porque toda essa questão também, eu estou falando mais do ponto de vista aqui, não estou falando do ponto de vista técnico e sanitário, mas falando muito do ponto de vista de comunicação. Nós tínhamos notas, às vezes, que apareciam lá, que uma pessoa tinha chegado no Hospital Moinhos, e quando chegava lá no hospital, disse, olha, isso que estão dizendo, que está lotado, é uma grande mentira, porque eu estou chegando aqui na recepção, não tem ninguém de maca, não tem ninguém aqui. Imagina um hospital com uma estrutura, se ia ter na sua entrada alguém de maca ou desorganizado. É óbvio que um hospital tem a sua organização e que a sua lotação não é inerente à questão da recepção. Aí se faz uma nota e corrige. Aí no outro dia, uma informação que era dos containers, né? Porque todo mundo via assim, a Itália abarrotada de containers, Nova York com containers, aí a imaginação popular já dizia, meu Deus, containers. Quando o hospital colocou os containers, era uma prevenção, sequer foi utilizado. Então, é um pouco das versões da narrativa, da clareza. Mas eu quis trazer aqui para vocês um vídeo curto de 3 minutos, inclusive, em cima desse case, a Critério ganhou, foi o primeiro lugar do Prêmio Ari de Assessoria de Imprensa, primeiro Prêmio Ari de Assessoria de Imprensa, pelo trabalho, pela comunicação, que a gente costuma dizer que salvou muitas vidas. Por favor, pode colocar o vídeo. O coronavírus está forçando a população brasileira. O Hospital Moinhos de Vento, aqui na capital, montou tendas para... A primeira morte causada pelo novo coronavírus. De um dia para o outro, como nunca, o imediatismo foi necessário e a demanda por informações chegou a ser 100 vezes maior do que um dia normal. Mas nós não podíamos entrar no hospital e tínhamos um desafio imenso, que era de casa, com os recursos disponíveis, comunicar em tempo real o grande volume de conteúdo, dados, novas descobertas e orientar os pacientes e a população. Informação é tão importante quanto todo e qualquer tratamento relacionado à saúde. O trabalho colaborativo entre os canais de comunicação e as assessorias de imprensa certamente nos ajudaram a salvar muitas vidas. Os pacientes da Covid-19 que são internados não podem ter contato com outras pessoas, não podem receber visita, mas para tudo dá-se um jeito. Tô te filmando, tá? A principal estratégia foi a colaboração. Esse princípio tão essencial foi a base do nosso trabalho. A assessoria de imprensa transformou-se em uma verdadeira agência de notícias. Nós contratamos jornalistas para atuação na retaguarda do atendimento e aumentamos a carga horária dedicada ao cliente. Enviamos materiais prontos, com todas e para todas as mídias necessárias. Ampliamos a nossa rede de contatos e fortalecemos o relacionamento com os veículos. Tendo o online como a base da comunicação, eliminamos fronteiras. O conteúdo produzido abasteceu tanto os jornais O Celeiro e o Diário da Manhã, aqui nos rincões do estado, quanto a BBC e o Wall Street Journal.
Para quem trabalha em televisão, foi fundamental, e eu diria que só por causa do trabalho de todas essas equipes é que a gente conseguiu mostrar aos telespectadores a difícil realidade enfrentada por pacientes e profissionais da saúde durante a pandemia. Recebemos muitos vídeos, muitas fotos, conseguimos muitos cases com facilidade. O Critério, ao longo desse tempo, sempre conseguiu cumprir a missão de colaborar com o trabalho dos jornalistas que atuam na linha de frente da pandemia. A Critério e o Hospital Moinhos de Vento compartilham dos mesmos valores e princípios. Unimos nossas vocações com responsabilidade social e humanismo. O Critério foi essencial na preservação da nossa reputação e também na informação da população e de tudo que ela deveria fazer nesse momento tão desesperador. O Critério, assim como o Hospital Moinhos de Vento, ajudou a gente nesse período a cuidar das pessoas e a salvar vidas. Quase finalizando aqui, que eu sempre gosto de deixar mais tempo para as perguntas, porque nesse momento a gente pode interagir melhor. Mas aqui o seguinte, eu também costumo dizer, quando a gente entra nos trabalhos com as prefeituras, né, da importância, eu sempre chego assim na prefeitura, e antes de falar de comunicação, né, prefeito Feltrin, a gente pergunta, pessoal, vocês têm uma agenda semanal ou outra periodicidade para saber quais são os fluxos, o que vai acontecer nessa semana, como é que estão integrados as secretarias, né? Porque é muito, muito, muito importante a gente se antecipar. Organização, como diz a minha querida mãe, é tudo, né? Organização, método, disciplina, tudo isso nos ajuda naquele momento mais que eu tenho que tomar uma decisão, já está organizado ali, eu já tenho um meio caminho, o resto eu vou colocar toda a minha atitude, as minhas ações, enfim. Então, a gente tem que pautar e não ser pautado, porque a crise vai vir, né? Em algum momento ela virá. E se eu estiver mais organizado, eu sabendo o que está acontecendo, eu estou prevendo, eu tenho previsibilidade, eu tenho mais segurança. Então, não confiem tanto em si mesmos, de que isso aí, quando chegar eu vou resolver, quando chegar eu vou resolver. E esse é um problema que a gente vê, sabe? Por muito tempo, a comunicação era uma questão um pouco coadjuvante. Comunicação era algo assim, olha, quando eu precisar anunciar uma coisa, eu chamo o pessoal aqui. Hoje a gente vive um ambiente das redes sociais. E aí uma pessoa um dia me disse, assim, eu participei do programa aqui da Rádio Caxias, perguntou, e as pessoas agora, cada um tem um smartphone na mão, né, e ficam gravando. O problema não é a tecnologia, o smartphone, mas quem é que está gravando, né? O que essa pessoa quer com isso? Muitas vezes ela só quer uma catarse. Tudo que está de ruim na vida dela tem que colocar ali. Vou denunciar, vou denunciar. E a gente nem sabe o que se passa. Então, essa responsabilidade, e aí é um papel de todos, de educação constante. Muito se fala também da mídia. Eles que enfogueiraram. Não adianta só colocar, não é só o problema do sofá, né, na sala, troca o sofá e o problema vai continuar. É claro que há uma carência, mas que não é só das universidades, uma carência geracional, assim, né, de gerações, que tudo é muito rápido, a gente tem que ser feliz 100% do tempo, tudo é urgente, e às vezes não tem essa responsabilidade do que uma informação mal colocada pode trazer, porque depois a repercussão negativa sempre é complicado, mas não é culpa da imprensa. Nós temos que fazer o nosso dever de casa. O que eu faço para alimentar essa imprensa que a minha empresa tem feito
O que eu tenho colocado que a minha empresa tem feito, que a minha prefeitura tem feito, que a comunidade, que a minha universidade tem feito? O que eu tenho mostrado? Eu preciso desse estoque de boa vontade quando vier a crítica. O que eu tenho feito antes? Isso é cultura de comunicação. É criar essa estrutura, contar a nossa história, contar a nossa narrativa. Porque ninguém fica calado. Se eu não conto, alguém conta. E conta do jeito que eu não gostaria que contasse. Né? O que eu tenho que fazer? O que a gente está fazendo? Às vezes a gente tem um grande case de ESG aqui, de comunidade, de responsabilidade social, mas eu estou deixando só ali no entorno, não estou colocando, não estou mostrando. Uma inovação, não. Como é que eu articulo? Daqui a um pouco é uma questão da minha empresa, mas eu posso juntar outra empresa para a gente fazer junto, uma instituição, terceiro setor. Vamos todo mundo se juntar para dar uma visibilidade maior? Ganha, ganha. Né? Às vezes a gente pensa assim, mas o que eu ganho com isso? Ganha, ganha. Círculo virtuoso. Tudo volta. E muito, muito, muito repetição, né, gente? Mas eu disse uma vez, tem que repetir. Repetir, 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 repetir. Que eu estou vendo o Juarez aqui da Randon, né? E que história linda tem a Randon, né? Que história linda tem a Randon. Quem não se lembra? Eu almocei várias vezes com o seu Raul Randon, quando eu era chefe da imprensa do Banrisul. Ele sempre vinha nos nossos almoços, da Expo Inter, lá com o meu querido chefe na época, Fernando Lemos. E o Raul Randon era uma pessoa de uma simplicidade. Né? O que ele fez? Deixou um legado. Mas um legado não só de um grande industrial, de um grande empreendedor, eu diria até que um inventor, né? Ele deixou um legado de uma pessoa humana, de uma pessoa que sabia ouvir, que sabia construir. E hoje, né, tem seus filhos, tem a empresa profissional. Então, é isso. E quantas empresas aqui, né? Marco Polo, Randon, enfim, tantas empresas de grande, médio, pequeno porte que fazem a diferença na vida das pessoas. Nós não somos números. O dinheiro vem e vai para o dinheiro ser consumido, ser investido por pessoas. Nunca esqueçam isso. Talvez algumas crises não foram bem administradas porque esqueceram essa palavra mágica. Pessoas, gente. Né? Então, e também a profissionalização nos leva a entender também, porque é importante se ter uma comunicação profissionalizada, porque isso também se entende a conjuntura e o que não está escrito na notícia, o que não está escrito naquela informação. Né? Tem uma situação, às vezes, que não está escrita, mas é evidente que a conjuntura política nacional, algumas bandeiras vão estar mais estridentes, né? Alguns compromissos vão estar mais estridentes. Como é que eu me preparo para isso? Como é que eu me blindo para isso? Por isso eu digo, comunicação não é algo assim só um penduricalho. Cada vez mais importante para estar na governança das suas empresas, para entender e articular junto, para se prevenir, porque crise sempre virá. E aqui eu falo também, né, da comunicação não pode ser apenas intuitiva, né? Como é uma coisa que todo mundo, não, mas eu sei, deixa com converso, deixa comigo. Não é mais. Cada vez mais a gente tem um inimigo maior aí. O Kleber sempre comenta nas palestras dele que antigamente o que saía, o que o Cid Moreira dizia no Jornal Nacional era lei. Né? Agora, a mãe dele, Lili de Casca, dona Sueli, vai no Facebook, é uma influenciadora. Ela tem os seus 200, 300 mil pessoas de contato, está influenciando. Cada um é influenciador. Como é que eu controlo esse monte de influenciadores? Alguns capazes, outros não tanto, cada um proliferando a sua história. Como é que eu faço, divido o joio do trigo?
A gente tem que fortalecer as instituições, a gente tem que fortalecer as entidades, a gente tem que fortalecer a imprensa séria, a gente tem que fortalecer o que existe de melhor. Isso é um trabalho de educação diário, permanente, exaustivo às vezes, mas essa repetição precisa acontecer. E profissionalização gera recorrência, né? Com foco no que é estratégico. Eu costumo dizer que a gente precisa ampliar o estoque de boa vontade, porque o de má vontade, gente, sempre está ali na nossa porta. Atitude, narrativa, posicionamento, trabalho profissional. E aqui, para concluir, né, empresas e instituições são feitas por pessoas. Importante o alinhamento interno, não só na diretoria, o encontro do in-company, nós fazemos muito esse in-company, que alinha, né, todo mundo para ter a mesma narrativa e integrar. As pessoas têm que sentir esse pertencimento. E é o trabalho do líder, né? O que o líder faz? O líder tem que colocar a pessoa certa no lugar certo, confiar, delegar, participar. A cultura de comunicação interna, né? Tem que fazer essa comunicação interna. As pessoas têm que saber o que está acontecendo, para não ser pego de surpresa. O pior detrator que você tem é aquele que está do seu lado. Ele vai dizer, realmente, essa empresa não dá certo mesmo, estou lá, não sei o quê. A crise começa ali. Como é que eu mantenho ele próximo? Como eu tenho ele próximo? O que somos e como queremos ser vistos, a compreensão do entorno, né? Então, acho que a gente tem que ter mais recorrência, e por isso que eu defendo muito a profissionalização cada vez mais da comunicação. E não estou fazendo isso como um nicho de mercado, para o meu mercado. Faço isso porque as empresas, as instituições, crises. Agora a gente estava conversando com o governador Rigoto, né? O que é uma CPI, né? CPI, tudo bem, é um instrumento, é importante, é um canal importante do legislativo, mas muitas vezes é de se parar e pensar, isso não vai atrasar reformas importantes para o país. Rigoto é um exímio conhecedor da questão da reforma tributária, tão importante para o nosso país, tão importante. Eu sei aqui, falei com o Bise, né, das tantas dicas aqui, o Rigoto participou nessa construção e levou tantas informações aqui da SIC para essa reforma, está lá no Congresso, tem coisas para fazer. Então, eu acho que é muito importante a gente participar, ter coragem, ter atitude, e não deixar por menos. A gente tem que fazer a nossa parte, compreendendo o entorno, mas não entender que as coisas, a crise chegou e que a gente está acabado, porque vocês já passaram por várias crises, já retomaram, e a imagem que se tem de quem trabalha, de um povo trabalhador, empreendedor, com visão como é de Caxias e de toda a região da Serra, é muito lindo. A gente vai o Brasil afora e conhece isso. Momentaneamente, algum político ou outro tira vantagem dessas coisas, né? Às vezes é um momento que se coloca, ou às vezes gente que nem entende de como é que tudo isso foi forjado com muito trabalho. Então, eu quero dar um testemunho aqui de alegria de estar aqui com vocês, da oportunidade maravilhosa de conversar com um público tão seleto e de pessoas que fizeram tanto por essa região, tanto por tantas famílias e que enxergam o desenvolvimento com o valor humano, com o valor do trabalho. Então, muito, muito obrigada e fico à disposição de vocês. Um abraço. Obrigada, Soraya. Eu lhe agradeço. Vou trocar o microfone da senhora. Quiseres me acompanhar? Claro. Perfeito. Sim. Obrigada. A senhora me acompanha para o nosso momento das perguntas. Presidente Celestino, por gentileza, ao palco também. Aqui, por gentileza. Tem perguntas? Claro. Queres abrir com ele, presidente? Muito obrigado, Soraya, pela clareza e pela profundidade que você tratou a comunicação, né?
Já diria um velho comunicador, né, governador? Quem não se comunica se trumbica. Não é nova, mas é atual. Eu começaria então as nossas perguntas ao microfone, nosso governador Rigoto, por favor. Bem, eu gostaria, presidente Celestino, de cumprimentar a todos, dizer da felicidade de estar participando dessa reunião almoço, de mais uma reunião almoço da nossa SIC, cumprimentar toda a diretoria da SIC, todos os associados, convidados, nossos prefeitos municipais, presidente da Câmara, nosso presidente da Festa da Uva, nossa imprensa aqui presente, e dizer da alegria de poder participar de uma reunião almoço com a Soraya como palestrante. Soraya, como ela disse, ela trabalhou comigo 4 anos. Ela e o Kleber Beveni, que é o sócio, um dos sócios, junto com ela, da Critério, eu sei o que representa essa questão da comunicação e o trabalho sério que faz tanto a Soraya como o Kleber, como toda a equipe da Critério. Uma equipe da melhor qualidade, porque não adianta ter pessoas boas comandando e não ter equipe. Tem dois grandes, eu cito todos os diretores, mas tem uma equipe séria e muito boa que eu conheço e acredito, por isso, do bom trabalho que ela apresentou aqui. Mas, presidente Celestino, eu vou provocar a Soraya. Quando a gente fala em administração de crise, a região teve recentemente uma crise séria. Caxias é um polo metal mecânico, está aqui o meu presidente da Festa da Uva. Por que nós temos Festa da Uva? Porque nós tivemos, no setor vitivinícola, um dos fatores para o desenvolvimento, para o crescimento, para a geração de emprego e renda da região. Estou aqui com meus 2 prefeitos, de Flores da Cunha e de Farroupilha, e que sabem o que representa o setor vitivinícola para a região. Pois bem, nós vivemos uma crise com essa denúncia de utilização de trabalho escravo, ou semi-escravo. E a pergunta que eu faço para a Soraya, essa crise, no teu modo de ver, foi bem administrada? Porque ela, de repente, por um erro, comprometeu todo, um erro que pode ter acontecido, comprometeu todo o setor vitivinícola, com toda a história que tem e com toda a importância dele para a região, para o Estado e para o país. Então, essa crise, no teu modo de ver, ela foi bem administrada? O que poderia ter sido feito e que não foi feito para exatamente conseguir vencer toda essa loucura que foi semanas aí de críticas atingindo todo um setor e não especificamente algo que pode ter acontecido de errado durante um determinado período? Então, eu gostaria de te ouvir sobre isso. Obrigado, governador. Primeiro, eu acho que também, para não supervalorizar a nossa capacidade de administrar crises, a gente tem que entender que o fato será sempre o fato. Aconteceu um problema, Como eu minimizo isso, como eu administro isso, é um segundo passo. É claro que a grande questão é que nas narrativas, um fato episódico fica um fato enorme. Há uma generalização. E aí a gente tem um grande problema de construção dessa narrativa, dessa nova narrativa. No meu ponto de vista, respeitando os profissionais que trabalharam, respeitando todos os envolvidos, porque eu não estava diretamente ligada a alguma empresa, enfim, que trabalhou com isso, eu diria que a crise anterior é a falta ainda, eu faço esse alerta a todos os empresários, de uma cultura de comunicação nas empresas. As empresas, de modo geral, não estão preparadas para uma crise daquela dimensão, a área de comunicação. Porque nem é uma questão de visão, muitas vezes a comunicação é vista apenas para dar as boas notícias. E as más notícias? E o plano de blindagem? Onde é que estava o plano de blindagem? O que eu vi, no primeiro momento,
respeitando os profissionais envolvidos. É fácil a gente falar do caso concreto, eu acho injusto muitas vezes isso, mas acho que a preocupação com as questões jurídicas, sempre importantes, elas precisam conversar com as preocupações de comunicação. Em um determinado momento, me pareceu, olhando de longe, que as questões de fórum político e principalmente administrativos e jurídicas foi preponderante. Com isso, provavelmente, as pessoas envolvidas demoraram um pouco para entender a magnitude do problema e achavam que tudo seria resolvido no âmbito jurídico administrativo. Infelizmente, não foi assim. E para piorar os ânimos, como sempre essas pautas se esticam para uma questão política, né, nós tivemos alguns desdobramentos que pioraram a questão, né, Eu acredito que a lição que se tira disso, né, além do próprio fato em si, de ter mecanismos que controlem, que fiscalizem, mas não só das instituições fiscalizadoras, das próprias empresas, o que cada um de vocês está pensando sobre isso agora? É natural que uma mudança de governo, algumas questões ampliem-se, né? De mais fiscalização, outros rigores, cada um, né, dentro do seu plano de governo. Vocês já se perguntaram o que eu estou fazendo para a minha empresa em relação a isso? E, às vezes, não só diretamente, se é um trabalho temporário ou não, o que eu devo fazer para melhorar os meus sistemas e fiscalizar melhor? Essa é uma pergunta que se faz, né? A gente está vendo o problema do outro, do vizinho, mas um dia esse problema do vizinho vai vir na minha casa. Eu sugeriria, e acho que sempre é uma questão que não é só comunicação, é gestão, o que eu posso fazer para melhorar a minha gestão, além de melhorar a minha gestão, o que eu posso fazer para melhorar a minha comunicação, para ter o meu plano de blindagem já organizado. Apertou ali, o plano de blindagem se faz como? É perda humana, é perda material, é um problema de ordem moral com um funcionário. Tudo isso pode ser descrito num plano de blindagem. Então, eu acho que faltou profissionalização, cultura de comunicação nas empresas. Acho que se minimizou um pouco o impacto, foi muito um caminho jurídico. Hoje, a Critério trabalha com muitos escritórios de advocacia. A gente sabe que aprende com eles e eles aprendem conosco. As empresas de comunicação e os escritórios jurídicos precisam sempre... é um equilíbrio. Essa construção é uma construção equilibrada. Não posso exagerar na minha mensagem de comunicação, não tendo os rigores da lei, o que pode ter implicação para o cliente. Então, tem que ter esse equilíbrio, mas não é só uma versão de um, uma versão do outro. Então, acho que faltou um pouco essa visão maior e depois, claro, outras questões pioraram e eu acho que agora é um trabalho recorrente. Não pensem que a crise terminou. Tá? Acho que é importante dizer isso. Essa crise ela está ainda aqui, ela permanece, a gente tem que aprender com ela e tem que fortalecer a gestão e fortalecer a comunicação. Muito bem. Também inscrita nossa ex-presidente Fúvia, que além de nossa ex-presidente é uma profissional da área da comunicação. Sim, bem. Bom, Soraya, parabéns pela palestra, muito esclarecedora e com conteúdo muito especial realmente para quem atua nessa área. Uma questão de construção de imagem de categorias profissionais. Eu acho que existem algumas categorias, vou colocar 3 aqui, bem aleatórias. Seriam categorias que eu acho que tem que ter vocação. O empresário, o jornalista, o político. Que a imagem é mais fácil generalizar, né? Colocar num bolo, assim. São todos assim, todos assado. Não vou entrar na questão das mulheres, porque daí não vou, né? Não vou me indispor aqui com meus colegas de mesa. Mas, enfim, como trabalhar a imagem e reputação de categorias profissionais? Bem importante, Fúvia. Eu acho que tudo é uma questão assim que a gente tem que cuidar, às vezes, exatamente isso, da generalização e não cair em caixinhas, né?
Sempre tem aquelas caixinhas, caixinha disso, jornalista, caixinha daquilo. Eu acho assim que muitas vezes as pessoas querem só contar a história. Isso me cansa um pouco. A gente precisa fazer história, tá? É ter atitude, é criar mecanismos que façam a diferença, que transformem o entorno, seja no ambiente empresarial, seja no ambiente político, seja na comunicação. Interessante ter citado esses três, porque a gente sempre vê assim quais são os pilares, principalmente em prefeituras, assim, do que precisa ser feito. Cuidado com a gestão, cuidado com a comunicação, cuidado com a política. Às vezes, muitos prefeitos chegam para nós e dizem assim, a gente está se comunicando mal, eu faço tudo certo, a comunicação está horrível, porque sempre o patinho feio é a comunicação. Né? A comunicação está horrível, eu não sei o que eu faço, está tudo... A gente faz 2 perguntas e termina a tese. Ele diz assim, como é que está a sua relação com a Câmara de Vereadores? Está aqui o presidente da Ambrósio. Como é que está a sua relação com a Câmara? Eu tenho minoria e não estou me acertando, estou perdendo muito lá. Então, o seu problema não é de comunicação, o senhor tem um problema político que não se viabiliza. Eu estou fazendo um trabalho assim de gestão muito bom, mas aí ele não vai fazer política, ele não vai conversar com as pessoas, ele está encerrado no gabinete. Ou o contrário, ele vai muito para a rua e não cuida das contas, não faz gestão. Então, eu acho que é o equilíbrio, mas procurar sempre, Fúvia, a essência, né? O que de verdadeiro posso fazer, e sempre pensando que o que dá certo é o que tem relevância para o meu entorno. Se tudo que eu faço não tiver relevância, é só para mim, isso tem perna curta. E isso vale para o jornalismo, para aquele que quer se assanhar muito, aparecer muito. Não, que essa notícia tem essa conexão, que eu vou fazer uma diferença, que eu vou contribuir, né, com um exemplo, com uma coisa positiva, ou fiscalizando uma coisa negativa. Acho que é um pouco disso, da gente se tentar, cada um no seu lado, ser relevante mesmo, perder um pouco o foco da futilidade, que é só a vaidade, mas ver a relevância para a gente transformar. Fazer história, né? Fazer história. Então, o nosso reitor da nossa querida Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui na Serra no dia de hoje. Bom, primeiro, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e cumprimentando o presidente e o senhor. Eu cumprimento a todo mundo que está sentado aqui assistindo, inclusive deve ter aí audiência por internet e coisa do gênero, né? Agradeço também a Soraya, tá, Soraya? Parabéns pela apresentação, com muita clareza. Só lamento que o tempo é curto e eu sei da riqueza aí do conteúdo seu e da critério, né? A gente poderia passar a tarde toda aí falando sobre isso. Dando eco a uma transparência sua, eu achei bastante interessante, de uma forma sintética, até pelo título, risco. Risco é a probabilidade de ocorrência, quer dizer, a possibilidade, alta, média e baixa, de acontecer alguma coisa, de uma enchente, uma denúncia, como também o dano, se aquilo acontecer. Um dano alto, médio ou baixo, vamos dizer assim. Um dos elementos de administração de crise, pelo menos citado em mais de uma transparência, foi se antecipar, foi se fazer o plano de blindagem, achei bastante interessante, tentando ter vamos dizer, uma bola de cristal antes das coisas acontecerem. Supondo que isso é verdadeiro, e no mundo tão que todos nós vivemos, aí tem vários adjetivos para o mundo atual, mas que tipo de tendências ou riscos imediatos para um local como Caxias do Sul ou Rio Grande do Sul você poderia antever? Por exemplo, se a gente fosse chamar a critério para trabalhar, para nos ajudar a fazer vários planos de blindagem, né? Tão úteis, a gente sempre corre depois de levar o tiro, né, Soraya? Então, você sabe muito bem disso, e eu acho que aqui todo mundo é muito reativo, mas a ideia, eu não tive sentimento disso, a não ser a experiência. Eu gosto de pensar muito que a lanterna de popa, né, aquela luzinha no fundo do navio, ela ilumina o fundo depois que o navio passou, né? E ela ilumina as ondas. Mas, ao iluminar as ondas, qual é o significado dessa luz nas ondas que já passaram? Experiência. Então, o plano de blindagem se baseia somente em experiência ou tem alguma técnica aí que nos ajuda a olhar para dentro da bola de cristal? Pergunta
querido reitor, amigo de longa data, que agradeço muito o privilégio da sua presença aqui, por tudo que representa a nossa querida URGS aí para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Risco. Se eu fosse fazer um plano de blindagem, né? Por certo, examinando, né, toda a nossa conjuntura política e econômica que a gente vivencia, eu tiraria alguns elementos daí. Ok, juro alto, continua alto, que impacto vai ter nessas nossas empresas? Chamaria o governador Rigoto para uma conversa, porque quando a gente busca esse plano de blindagem, a gente busca um conhecimento profundo, detalhado, né? Que tipo de risco? O metal mecânico vai ter esse tipo de problema, que impacto vai ter para a região, para a cidade, para as empresas, esse juro continuando dessa forma? Que impacto vai ter a possibilidade de uma regressão na reforma trabalhista? O que vai acontecer? Terceirização é um questionamento. Como é que vai ficar a questão da terceirização? Como impacta no setor produtivo aqui de Caxias? Né? Questões de ordem política. Principais candidatos a prefeito, prefeita aqui de Caxias. Qual vai ser a interferência política? O que pode mudar, o que não pode mudar? Qual é o ânimo da cidade? Faria naturalmente uma pesquisa entendendo qual é o ânimo da cidade, o que está interferindo na atmosfera, tanto das empresas, tanto das áreas políticas, da sociedade, e a partir desta pesquisa traria alguns elementos para aprofundar e organizar esse plano de blindagem. Eu acho que isso é bem importante, mas eu citei alguns aqui, crescimento da cidade, para onde a cidade cresce, o que vai acontecer? Questão da segurança, né? O que está fazendo a diferença na questão da segurança? Como é que tem sido a comunicação? Onde é que as pessoas estão tirando essa comunicação? Continuam com os grandes veículos? É importante os grandes veículos? Como há essa relação? Então, tudo isso é um plano de blindagem bem feito. A gente tem que ir com precisão, buscando elementos, ouvindo, tendo uma pesquisa, construindo, e a partir daí, dizendo, acontece que uma crise, algumas vezes ela realmente vem do nada, mas eu tenho que estar minimamente preparada para mitigar todos esses riscos. Isso é ser profissional. E eu acho que não cabe mais para empresas de grande, médio porte que a gente tem aqui, subestimar mais uma vez esses riscos. A gente tem que começar a pensar seriamente. Aqui em Caxias tem empresas de comunicação importantes, fazem um bom trabalho, né? Quando precisar de alguma coisa, nós também estaremos lá em Porto Alegre, estamos aqui com a Super Gabriela, que tem um pezinho em Caxias, a gente também está à disposição, mas independente, não estou fazendo propaganda da minha empresa, acho que vocês precisam pensar realmente que essa cultura de comunicação ela cada vez é mais essencial para não ter uma dor de cabeça tremenda de uma crise e ter um impacto financeiro com taxas aí, que a gente sabe como é que funciona e que arrebenta uma vez ou outra qualquer tipo de empresa. Soraya, juntamente com as tuas considerações finais, eu tenho mais 2 questionamentos aqui do nosso diretor Felipe Andreola e do nosso querido prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, que eu lhe proporia para uma rápida discussão, então. O Felipe Andreola diz o seguinte: quando surge uma crise de imagem, muitos preferem silenciar e rezar para que passe. Como o empresário adquire segurança para assumir o protagonismo? Eu acho que dá para uma palestra, né? E outro questionamento aqui do Fabiano é no sentido de pessoas, né? As pessoas não gostam de se comunicar pelas redes sociais com empresas, querem se comunicar com gente. Como melhorar a comunicação das empresas? Então, esses 2 questionamentos e também as suas considerações finais nesse final de manhã de hoje. Vou tentar responder rapidamente o Felipe, né, sobre a questão do silêncio. Né? Primeiro, eu sou uma pessoa de fé também, Felipe, também rezo.
mesmo com a crise, que rezar sempre é bom. Então, tem ali o meu tercinho, carrego o meu terço. Às vezes a gente tem que dar uma rezada mesmo, porque, né, tem algo maior que nos ilumina e que faz aí parte da nossa caminhada. Mas há crises e crises, entendeu? Eu acho que sempre é importante isso, que uma emergência não é uma crise. Às vezes o silêncio, para entender, é melhor do que falar alguma coisa truncada ou errada. Tem que ter sangue frio, e isso não é intuição, tá? Isso é técnica também. Ter sangue frio, entender os elementos, falar quando deve ser falado, buscar as informações corretas, não dizer uma coisa e depois dizer outra. Isso é horrível sair uma nota e sair uma nota arrumando a primeira nota. Isso despenca a confiança. Então, esses cuidados são indispensáveis. Em relação à pergunta do prefeito Feltrin, realmente, cada vez mais a gente quer gente. A gente sabe aí da inteligência artificial, de todos os mecanismos, né? Agora o que a gente fala aqui já faz um discurso, já tem uma posição A, B ou C das coisas que eu disse, mas as pessoas continuarão sendo pessoas e precisam, de alguma forma, mesmo que seja utilizando essas técnicas mais modernas, a gente tem que dar o tom, né? Assim como eu digo, assim, o smartphone filma tudo, mas tem alguém que conduz aquele smartphone. E como é que está aquela pessoa? As pessoas andam muito doentes também, né? A gente tem que se preocupar com tudo isso. Não só pandemia, muita competição, às vezes se perde um pouco do que é alma, o que é verdade, e a gente tem que se reconectar. E até falando para o Felipe, para rezar, né? Até espiritualmente, acho que está faltando um pouco de fé, de verdade. Eu acho que é isso que faz a vida ser diferente e que faz o nosso propósito nessa caminhada valer a pena. Presidente, eu quero lhe agradecer muitíssimo, com um público super seleto aqui. Eu tive a oportunidade de fazer rapidamente uma palestra, mas fico à disposição. Quero deixar aqui também, em nome de todo o nosso time lá do Critério, nosso agradecimento, com uma super oportunidade. Colocar à disposição, os meus canais estão aqui, a SIC também vai ter meus contatos, por uma conversa, por uma consulta. Eu coloquei até para o presidente Sindilógio, olha, quando o senhor tiver um evento, tiver uma brecha para a gente participar, a gente vai estar junto, e assim coloco também à disposição para suas empresas, alguma palestra, algum evento, a gente está aqui, porque sabe que crises não são boas para ninguém, né? Esses momentos são momentos difíceis, e um dando a mão para o outro, a gente cresce junto e faz a diferença no nosso entorno, e a nossa vida tem mais propósito, tem mais verdade. Muito obrigada. Muito bem, mais uma vez, obrigado por ter escolhido estar em Caxias nesse final de manhã de hoje. Obrigado a cada uma das senhoras e dos senhores por terem estado conosco nessa segunda-feira. Na próxima segunda-feira é feriado. Na seguinte, aqui estaremos novamente discutindo mais um tema relevante para o meio empresarial. Muito obrigado.